São 3 da manhã em algum lugar do Brasil. Sempre é. E em alguns lugares deste país, são 3 da manhã o dia inteiro. Cidades onde as ruas continuam lá, as casas continuam lá, a igreja continua lá e as pessoas não. Hoje são 3. 3 cidades brasileiras que esvaziaram, cada uma por um motivo diferente. Uma foi vencida pela floresta. Uma foi esquecida pelo sertão. E a terceira está debaixo d'água. Fica comigo até o fim, porque a última ainda aparece. Literalmente. Cidade 1. A América que a Amazônia engoliu. Em 1928, o homem mais rico do mundo resolveu construir uma cidade americana no meio da floresta amazônica. Henry Ford, o pai do automóvel, comprou uma área gigantesca na beira do rio Tapajós, no Pará, para produzir a borracha dos pneus dos seus carros. E não mandou fazer um acampamento. Mandou fazer os Estados Unidos. Casas de madeira estilo Michigan, hidrantes vermelhos, calçadas, hospital moderno, cinema, baile e relógio de ponto. O nome? Fordlândia. Só que a Amazônia não assina contrato. As seringueiras plantadas em fileira, uma do lado da outra, viraram banquete para um fungo que na floresta nativa nunca encontrava tantas árvores juntas. As pragas camrama plantacal. O refeitório padronizado e as regras americanas sufocaram os trabalhadores, até explodir uma revolta que entrou para a história local. Ford insistiu por anos e nunca pisou lá. O investimento passou de $20 milhões da época, uma fortuna capaz de comprar cidades inteiras. E a teimosia era tanta que ele tentou de novo. Fundou uma segunda cidade ali perto, Belterra, em terreno mais plano, com as mesmas casinhas brancas e as mesmas regras. O resultado foi um pouco melhor e igualmente insuficiente. Em 1945, a empresa vendeu tudo ao governo brasileiro por uma fração mínima do que investiu. Hoje, a torre d'água enferrujada ainda se ergue sobre o Tapajós, os galpões guardam máquinas paradas há décadas, e uma comunidade pequena vive entre as ruínas da cidade que quis domar a floresta. A floresta agradece a visita e continua desfazendo o serviço uma tábua por vez. Cidade 2. A capital vazia do sertão. No fundo do sertão dos Inhamuns, no Ceará, existe uma vila chamada Cococi. Já foi gente, feira, política. Chegou a ser sede de município na década de 50, com prefeitura, cadeia e igreja. Mas o município durou pouco. Perdeu status, perdeu as verbas e o sertão fez o resto. As secas empurraram as famílias para longe, uma a uma. Ninguém decretou o fim. Ele simplesmente foi acontecendo. Hoje, segundo as reportagens que visitam o lugar, restam pouquíssimos moradores tomando conta de uma cidade inteira. Ruas de casario antigo alinhado, a igreja, o prédio que já foi prefeitura, o cemitério. À noite, o silêncio é tão completo que se escuta o vento passando por dentro das casas sem janela. Quem fica, fica por escolha. Para as poucas famílias guardiãs, aquilo não é ruína, é herança. A região ajuda a explicar o esvaziamento. Os Inhamuns são terra de história pesada, de secas longas e de disputas antigas entre as grandes famílias do sertão que os historiadores do Ceará documentam desde o século XVIII. Cococi nasceu grande demais para um lugar que só sabia encolher. E existe uma dignidade estranha nisso, uma cidade que morreu de causas naturais, velada todas as noites pelas mesmas 2 ou 3 pessoas. O sertão não derruba as paredes. Ele só espera. E Cococi ficou no meio do caminho entre a memória e o mato. Cidade 3. A cidade que volta do fundo do rio. Petrolândia, sertão de Pernambuco, margem do rio São Francisco. Nos anos 80, a construção de uma grande barragem selou o destino da cidade. O reservatório ia subir e a cidade velha ia ficar no fundo. A população foi realocada para Nova Petrolândia, erguida ali perto. E em 1988, a água chegou. Rua por rua, quintal por quintal, o São Francisco cobriu a cidade antiga inteira. Mas ficou um detalhe que transformou o lugar num dos cenários mais estranhos do Brasil: a igreja. Quando o nível do reservatório baixa, nas estiagens, a estrutura da velha igreja matriz emerge da água, primeiro a cruz, depois os arcos, como se a cidade subisse para respirar. Pescadores passam de barco por cima de onde eram as ruas.
Mergulhadores já desceram para visitar o que sobrou lá embaixo. E quem viveu ali conta que é impossível olhar aquela igreja saindo do rio e não pensar em tudo que ficou debaixo dela. A casa, a escola, a esquina do primeiro beijo. Não tem fantasma nessa história. Tem uma cidade inteira que existe e não existe ao mesmo tempo, dependendo do nível da água. E Petrolândia não desceu sozinha. Outras cidades ribeirinhas do São Francisco tiveram destino parecido na mesma época, realocadas casa por casa enquanto o lago da barragem subia. O sertão de Pernambuco guarda, debaixo d'água, um pequeno arquipélago de lugares que já foram endereço. 3 cidades, 3 finais diferentes. A floresta que venceu, o sertão que esvaziou, o rio que cobriu. Nenhuma delas precisou de assombração para arrepiar, porque poucas coisas assombram mais do que uma rua inteira sem ninguém. O Brasil está cheio de lugares assim, que os mapas ainda mostram e os ônibus já não param. Tem uma cidade esvaziada perto de você? Escreve nos comentários. Eu leio todos. E pode ser que a próxima madrugada pare exatamente lá. Boa noite, se você conseguir.